Já lemos a história, né? A história você já entendeu a historinha? A história ela é um ponto de fundo que nós vamos falar hoje, que tem a ver com essa questão das narrativas da religião, né? Que enchem o nosso coração e desconsideram a verdade que a Bíblia vai ensinar. Então, Acabe tem um palácio, provavelmente um palácio de descanso, deve ser um palácio de final de semana, né? Era muito comum na antiguidade. Você vê os documentários, você vai ver que alguns reis tinham um palácio só para banquetes, só para fazer festa. Castelos, né, lugares separados assim. Ele tem, do lado, postadinho no muro, tinha lá uma plantação de nabotes, que era um homem de Deus. Beleza? Ele era homem de Deus. Acabe é homem maligno, casado com uma mulher maligna. Acabe é ruim. Jezabel é 10 vezes pior que ele. O negócio é brabo. O negócio ali é sinistro. O negócio ali é brabo. E ele teve um desejo lícito no primeiro momento, porque ele só queria adquirir o terreno. Ele não fez nenhuma maldade. Ele foi lá, fez uma oferta. Mas Nabote falou uma coisa que ele não sabia. Esse terreno é herança. Eu não posso vender. E isso está na lei de Moisés. É uma forma que a lei de Moisés estabeleceu para que houvesse sustentabilidade social. Olha que coisa bonita, né? Está tão em moda hoje, mas até hoje, muitos países, muitas leis, muitas normas são fundamentadas nos textos bíblicos mesmo, porque a lei de Moisés tinha uma ética social, e essa era uma delas, preservar os bens, a herança, para que as pessoas não ficassem desamparadas. Então, eu não podia vender o que era herança, eu não podia vender. Podia vender o que comprasse. E ele disse, Deus me livre. Você vê que ele falou assim, Deus me livre de vender bem não, porque ele sabia que isso estava embutido na lei. Então, ele foi servo. Ele foi honesto. Ele foi fiel. Ele foi obediente ao Senhor. Ele foi piedoso. Na narrativa coletiva, religiosa, no senso comum da religião, todo mundo que é obediente, fiel, piedoso, justo, correto, se dá bem. Mas na vida real não é assim que funciona. A vida real é diferente. E muitas vezes nós sofremos, o nosso sofrimento, a nossa ansiedade, eu estou falando nós porque acontece comigo também, irmão, o tempo todo. Nosso sofrimento, a nossa ansiedade, nosso desgosto, a nossa frustração, quase sempre passa por esse caminho, porque acontece comigo, com a minha família, com a minha vida, com os meus amigos, se eu tenho servido ao Senhor de todo o coração. Com a minha força, com a minha disposição, né? Com a minha saúde, com o meu dinheiro, com os meus bens. Tenho servido ao Senhor, tenho sido fiel em tudo, tenho sido piedoso, tenho sido honesto, tenho sido verdadeiro, tenho sido correto, nada tem falhado. Por que Deus não me favoreceu? Bom, porque, na verdade, quase sempre nós ouvimos a narrativa e não ouvimos o que Deus está falando na sua palavra. E o que Deus está falando na sua palavra é que a história, a humanidade, a vida, tudo é regido de acordo com o que nós cantamos aqui hoje. Sim, eu sei, Senhor, que tu és soberano. Há um plano maior, há um plano redentor. Deus, segundo as Escrituras, é o grande sustentador do universo. É o que nós chamamos de doutrina da providência. Ele sustenta tudo com as suas poderosas mãos. E todos os homens, toda a criação, é coadjuvante dessa grande cena, dessa grande peça, dessa grande narrativa. É todo mundo coadjuvante. Deus está sendo glorificado. E muitas vezes nós não conseguimos viver com esse paradoxo, tá? Pensando sempre nas coisas que nós ouvimos, aprendemos e repetimos. Eu quero ser para a tua glória. Faz de mim, tinha uma música que a gente cantava antigamente, faz de mim, Senhor, no santuário. Lembra dessa música? Quero ver. Faz de mim, Senhor, no santuário. O cara canta, chora, eu quero ser, né? Como é que é aquela música também do Sonoros? Você lembra do Sonoros evangélico? Agora eu fui lá no fim do planeta. Quero ser, Senhor, somente aquilo que for do teu querer. Esse negócio, quero ser o que o Senhor quiser. Quero fazer a tua vontade. Quero ser do teu querer. Quero cumprir o seu querer. Quero ser um instrumento em tuas mãos, né? Como um farol, como uma ponte, como não sei o quê, como não sei o que lá. Mas se o plano de Deus para você for sinistro igual esse aqui?
Ou se o plano de Deus para você e para mim, acho que até é ruim. Vamos tirar essa frase, vamos botar outra. E se o plano de Deus que está em curso, se o nosso papel, e se a nossa participação neste plano em curso for sinistra, for ruim? Então, a narrativa religiosa nos impede de viver a vida com tranquilidade e receber do Senhor o que vier. Porque a gente aprende o tempo todo que Deus só tem o melhor para nós. Né? Aí tem as músicas antigas, né? E tem as novas, e todas elas que vão dizendo, né, que tudo que Deus vai fazer, no final vai dar certo, com aquela música, lembra? Vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Mas na boate deu errado. O negócio foi ruim para ele. Não ficou bom, não. Dito isso, né, vamos meditar sobre o texto. A Bíblia vai dizer em toda a Escritura, em todos os textos, que o Senhor é o Deus das oportunidades. Ou seja, Deus está sempre andando na direção do homem, no intuito de levar a sua graça, sempre desejando reconciliar-se com a criatura que um dia rompeu com a sua presença. Deus é Deus das oportunidades. E a Bíblia também vai dizer que muitas vezes as histórias trazem clareza aos nossos olhos. Por isso que é importante ler a Escritura. Cada vez que nós lemos os textos, a Escritura traz clareza aos nossos olhos. Se nós estivéssemos vivendo a história de Nabote hoje, as igrejas se reuniriam para orar, fariam jejum e consagração, e clamariam e pediriam a Deus que não permitisse que Nabote fosse morto. E proclamariam, fariam declarações, decretos com as mãos levantadas, com relógios de oração de 24 horas. E todos diriam, Senhor, não permita que o mal prevaleça. Mas no caso de Nabote, foi exatamente o que aconteceu. O mal prevaleceu. Porque Nabote foi preso, julgado, acusado falsamente, com testemunhas falsas, foi morto em praça pública. O sangue de Nabote correu no chão na rua e os cães lamberam seu sangue. Isso não é o final para um homem justo se a narrativa for religiosa. Se a narrativa for essa de que o homem justo não sofre. Só que o que a Bíblia vai dizer o tempo todo é que a vida não é sobre nós, é sobre Deus. Que a redenção é um prêmio que o Criador nos dá. Que a vida eterna é um prêmio que nós vamos receber. Quando nós chegarmos na eternidade, e é assim que nós cremos, porque a Bíblia nos ensina assim, Deus será glorificado. Ele é a luz, Ele é o sol, Ele é a árvore da vida, Ele é o rio que sai do trono, Ele é tudo. Nós somos apenas participantes, vamos experimentar, participar, vamos poder usufruir, desfrutar da sua presença, mas não é sobre nós. Não somos os personagens principais. É sobre Deus. Então fica esse paradoxo na nossa cabeça, das músicas, das orações, das pregações, das aulas, ensinando o tempo todo que tudo que Deus tem para fazer, vai fazer por sua causa. Todas as coisas cooperam para o seu bem. Vai dar tudo certo no final. Não tema, o inimigo não vai prevalecer, o mal. Mas o que a Bíblia vai mostrar é que muitas vezes, na história maior, no plano maior, em determinados momentos, é necessário que o mal prevaleça para que o plano maior seja colocado em ação e funcione. E o exemplo maior disso, o exemplo áureo, né? O exemplo que está no topo da lista de exemplos, é o exemplo do nosso Senhor, a cruz, porque a nossa vitória, a nossa vida, a nossa salvação aconteceu por causa da morte. Só teve vida porque morreu. E Jesus disse, se o trigo não morrer, não cair no chão, não se espalhar, não nasce fruto. Tem que morrer, tem que derramar sangue. E aí os discípulos têm uma reação dura. Por quê? Por causa desta narrativa que é o senso comum. Não. Se Deus está conosco, se você é Deus,
Então vai dar tudo certo. Só que para dar certo esse plano maior, gigantesco, muita coisa ruim também acontece pelos caminhos que Deus está montando. A Bíblia dá um monte de pistas, né? A gente é que não olha para elas. Porque também para nós interessa aceitar a narrativa. É isso mesmo, vai funcionar. Mas a Bíblia dá um monte de pistas, dizendo o seguinte, que se você é servo de Deus, se você é serva de Deus, se você nasceu de novo de fato, não importa se a vida está boa ou está ruim. Você pode estar no fundo do poço. Deus está com você. E para nós, que somos cristãos, que nascemos de novo, não é o resultado que importa. O mais importante para nós é que Deus esteja conosco. Como diz o Salmo 139. Eu subi ao céu, lá estás. Se eu estiver no mais profundo abismo, lá estás. Se tudo virar escuridão, lá estás. Então, isso é que importa. É a certeza de que Deus está conosco. E se Deus está conosco, nós podemos nos alegrar. Amém, irmãos? Só que a narrativa é contrária. A narrativa ela é construída de tal forma que a nossa mente tem dificuldade de lidar com as crises, com o sofrimento. Mas a Bíblia dá um monte de pistas, né? Quando Davi, por exemplo, está sendo perseguido, muito perseguido, também, igual Nabote, caluniado publicamente, né? Davi tem uma época da vida dele que ele está igual Robin Hood, morando na floresta, com vários cartazes nas árvores, né? Pedindo a cabeça de Davi. Para onde ele vai, Saul quer arremessar a lança nele, ele está sendo perseguido. O próprio rei vai atrás dele, várias cenas de perseguição, na floresta, na montanha, nas cavernas. Davi está nessa fase, e quando ele está nessa fase de muita dureza, muita perseguição, ele compõe os melhores salmos, os salmos mais belos, como, por exemplo, quando ele diz o caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é poder. É a arma, é o escudo de todos os que nele confiam. Mas ele está numa situação bem difícil. Mas ele vai aprendendo, aos poucos, que apesar de Saul estar com a máquina do governo, está com tudo na mão, e ele está no buraco, Deus está do lado dele, e não do lado de Saul. Então, a nossa vida, em circunstâncias difíceis, tem uma aparente ideia, uma aparente imagem de derrota, mas quem nasceu de novo nunca será derrotado, irmão. Nunca será derrotado. Mas a nossa mente é tão bombardeada por essas narrativas que a gente se sente derrotado. Mas Davi é perseguido e Deus está com ele. Nabote morre e Deus está com ele. Porque é como se Deus dissesse assim, cara, você vai morrer agora, mas essa morte sua tem um propósito glorioso dentro do meu plano. Quem de nós toparia? Essa é a pergunta que eu não quero calar. Se Deus chegasse aqui hoje, aparecesse para nós e dissesse, Leclerc, eu tenho um plano incrível na sua vida, a igreja, aleluia, glória a Deus, é isso, vai, Senhor, faz. Mas para que aconteça, você precisa morrer apedrejado em praça pública. E todo mundo que fala mal de você, te persegue e te odeia, vai jogar uma pedra. Todo mundo vai participar desse processo. Você topa? Aí você vai dizer, Senhor, acho que não. Não curti, não. Essa ideia, não. É por causa da narrativa. É por causa desse conceito religioso, porque a religião, né, aos poucos, ela é construída para sempre transmitir essa ideia de vitória, de conquista triunfal, né, que nós chamamos na teologia de triunfalismo. Tem que triunfar, todo mundo triunfante, igreja triunfante, até hino, igreja triunfante. Mas não é assim que funciona, porque no final o nosso triunfo é o triunfo de Deus. Então a verdade de Deus, como diz o Salmo 19, ela torna os inexperientes sábios. Por isso que nós precisamos ler a Bíblia, irmão, porque a Bíblia é a nossa bússola. É ela que vai nos dando clareza sobre essas questões que nos assolam. Tudo bem? Beleza? Agora vamos falar de outro assunto. O assunto Acabe. Acabe é ruim, Jezabel é pior do que ele. E todos nós queremos que Acabe morra. Nós vamos levantar uma faixa aqui, morte a Acabe. Acabe, seu desgraçado, Acabe tem que morrer.
Mas Deus também quer salvar Acabe, porque Deus é o Deus de todos. E a sua graça é para todos. Então não somos nós que definimos. Não pertence à igreja, nem aos cristãos, dizer quem vai ser salvo e quem não vai ser. Esse é a arrogância humana, é o delírio. Todo mundo dizendo, esse cara aqui não é crente, esse cara aqui, aquela mulher ali, aquela conversa de igreja. Né? Quando chegarmos no céu, teremos muitas surpresas. Mas, na verdade, o que a Bíblia vai dizer é que todos precisam de graça. E Nabote está tranquilo. Na verdade, quem precisa de graça, muita graça, é Acabe. Porque Nabote está consciente de quem ele é, do que ele faz, da sua herança. Acabe está zoado da cabeça. Ele quer a vinha, ele faz uma oferta, o cara não aceita, ele vai para casa e faz biquinho, irmão. Ele deita na cama, de cara para a parede, e chora. E Jezabel parece que porcaria é essa, cara? Tu não é rei, pô? Isso não está escrito no texto. Ninguém me contou, eu não estava lá. Mas nas minhas conjecturas aqui, malignas, né? Da minha natureza humana corrompida, eu acho que Acabe fez de propósito. Eu tenho a leve impressão que ele, sabendo a mulher que tinha, Jezabel Furacão, Jezabel do Serol, Jezabel enfrentou os profetas de Deus, irmão. Eu acho, tenho nos meus botões da minha camisa que não tem botão, que ele fez uma cena para despertar a ira de Jezabel. E se for isso de verdade, eu posso estar muito errado. Isso é só uma conjectura. Se não tem na Bíblia, eu que acho. Mas se isso tiver certo, ele conseguiu o que queria, porque ela armou um plano, cara. Ela armou um plano brabo. E ela era tão braba, tão ruim. Era ruim. Nós temos, inclusive, no nosso canal, na Oficina da Palavra, o canal parceiro aqui da nossa comunidade, nós temos uma aula na playlist de Apocalipse, temos uma aula sobre Jezabel. Aula de 1h30, você vai curtir. Mas você ora antes para você não passar mal na hora. De tão ruim que ela era. Ela era tão ruim, tão pesada, que Elias, o grande profeta de Deus, o homem que foi levado numa carruagem de fogo. Né? Toda vez que eu penso na carruagem, eu lembro da música. Tinha um filme, Carruagem de Fogo, eu pensando naquela música, Elias subia. Elias parou o tempo, parou a chuva, fez chover, fez cair fogo do céu. Elias não tinha medo de nada. Pode vir um demônio que vem, mas quando Jezabel apareceu, ele amarelou, irmãos. Ela falou assim, preste atenção, Elias. Duvido, amanhã você viu. Amanhã, tua cabeça num prato. Ele fugiu, correu. Quando Jezabel apareceu, ele deu uma amarelada. Para você ver o nível de maldade digno da Disney. Aquelas bruxas, né? Espelho meu. Quem é pior em Israel do que eu? Ninguém já viu. Você é legal. O espelho também com medo danado dela. Todo mundo com medo. Eu acho que ele sabia, irmãos, porque ela traçou um plano terrível para matar Nabote. Então Deus quer ajudar Acabe. Acabe está cego, irmãos. A queda deixa o homem cego. Eu sei que nós, às vezes, no ímpeto, né, da nossa crise, da nossa indignação, falamos mal dos governantes, dos políticos, dos vizinhos, mas, na verdade, o que a Bíblia vai dizer é que o homem natural está cego por causa da queda. Ele está pervertido e corrompido pelo mal. Então, Nabote se torna um instrumento de Deus para gerar essa oportunidade. De qual oportunidade? Despertar Acabe. Ele está cego, irmão. Ele está perdido. Até homens como ele também precisam da graça de Deus. E Nabote é um instrumento de Deus para despertar esse momento, inclusive começar um movimento de juízo. Porque isso é uma coisa que a igreja abriu mão. Agora eu quero citar uma outra coisa, um outro pregador, um líder famoso, que eu já citei algumas vezes aqui, que é o David Wilkerson, dos anos 70, anos 80, que escreveu A Cruz e o Punhal. Quem já leu A Cruz e o Punhal? Irmão, vocês estão com um problema
sério, espiritual. Você sabe que quando você chegar no céu, na porta do céu, São Pedro vai lá te receber. Ele vai perguntar, está tudo certo, teu nome está aqui, a casa é sua, pode entrar. Mas antes, a pergunta, que rufem os tambores. Você leu a cruz de punhal? Não! Não pode, irmão. Você é crente antigo, né? Tem crentes aqui que já são crentes há 80 anos, 90 anos aqui no meio de nós. Você tem que ler a cruz do punhal. São obras do cristianismo, né, que fazem parte da nossa literatura histórica. Você tem que ler. Se não ler, pelo menos é um filme. Filme com Eric Estrada, que era o motoqueiro dos Chips. Ó, agora eu fui lá. Quando velho, esse é o problema. Memória lá atrás, né? E o David Wilkerson sempre falava disso. A igreja não pode abrir mão do seu profetismo. O modelo profético do Antigo Testamento nós não temos mais, porque nós não precisamos mais de alguém que nos represente diante de Deus ou que traga a palavra de Deus para nós. Então, essa galera que vive profetizando nas igrejas é fake, irmão. É fake, é maligno, é humano, é ridículo, o que você quiser chamar. Você não acredita mais em profeta. Não acredito, não. É fake. A Bíblia diz que Cristo agora é o único mediador entre Deus. Amém, irmãos? Então você tem a Bíblia, você tem o Espírito Santo. Se Deus quiser falar com você, além do que a Bíblia já diz, porque vai ser difícil, além, mas se vamos imaginar que Deus quer te dar, fala com você diretamente. Esse movimento profético veterotestamentário que enche os homens de arrogância, vaidade, é fake, é falso, não existe mais. Mas existe o profetismo no sentido de que a palavra de Deus é a única profecia entre nós. É Deus falando. E a igreja, a comunidade de fé dos cristãos, ela não pode abrir mão do seu papel profético. Em que sentido? No sentido de proclamar a verdade. Quando a verdade é proclamada, a profecia é feita porque Deus está falando. O que a Bíblia diz. E cada cristão, nesse sentido, é um profeta. Não porque ele revela coisas, porque nós não somos bruxos, nem ciganos, mas porque ele fala, ele vive, ele pronuncia, ele compartilha o que ele aprendeu na Escritura. E quando a Bíblia é lida, quando a palavra de Deus é pronunciada, o Espírito Santo profetiza. Ele fala, porque o Espírito Santo é a voz de Deus. Não mais agora seletiva, apenas sobre alguns homens. Cada homem, cada mulher que tem o Espírito Santo é um canal de Deus. O tempo todo, em todo lugar. Não precisamos mais de pessoas que nos representem. Se você nasceu de novo, o Espírito Santo está sobre você. Então, onde você estiver, por onde você andar, cada vez que você anda, se manifesta, fala, teoricamente, o Espírito Santo está ali para te auxiliar, te direcionar, e muitas vezes, despretensiosamente, você fala alguma coisa e o Espírito Santo vai se comunicando com a criatura que está longe de Deus. Porque nós temos o Espírito. Nós temos a presença de Deus. Então, essa é a missão dos servos de Deus, ser luz, como diria o Paulo César do Logos, agora sim. Mas se não brilhar, para que servimos nós? Tem que iluminar, tem que brilhar. E é o que Nabote faz. Mas Nabote não é profeta, ele não é sacerdote, ele não é pregador. Ele brilha como? Sendo obediente. Ele brilha sendo fiel a Deus. Paga um preço alto, mas Deus é glorificado e aquilo vira uma arma na mão de Deus de juízo, onde ele movimenta muita gente, porque Deus está muito furioso. Ele já estava antes. Acabe não conseguiu viver bem aquele momento, aquela fase, ultrapassou os limites, se deixou levar por Jezabel, fez o que ela queria, aceitou aquilo passivamente, matou o cara e foi lá tomar posse, igual Davi com Urias. Igual um monte de gente. Agora eu vou repetir aquela frase que eu sempre falo, né, irmãos? Somos todos Acabe. Em algum momento da nossa vida, a gente se perde igual Acabe. Nós deveríamos ser como Nabote, mas nós estamos mais para Acabe. Que absurdo, Acabe é idólatra, mas nós também somos. A Bíblia vai nos mostrando os paradoxos, os contrastes
exatamente para que entendamos que nos nossos momentos de Nabote, de servos, fiéis, comprometidos, nascidos de novo, podemos enfrentar situações difíceis e sofrer com elas. Isso não nos torna ímpios e nem afasta Deus de nós. Na virtude ou na escuridão, na vitória ou na derrota, Deus está do nosso lado. Ao mesmo tempo, a Bíblia também está nos mostrando que em muitas situações somos como Acabe, que é um rei do povo de Deus. Rei nesse momento em que Deus é o rei. Ele é rei enquanto Deus é rei, porque ainda é uma monarquia teocêntrica. E como é que a gente sabe disso? Porque tem profeta em todo lado. Deus está se metendo, Deus está conduzindo, Deus está interferindo, Deus está reclamando. O reino é dele. E ele entregou na mão de Acabe. E Acabe está destruindo o negócio. Então, muitas vezes nós somos Nabote, mas na maioria das vezes nós somos Acabe. E Deus é bom para com Nabote. E Deus agora vai mostrar graça para com Acabe. Porque no final o que a Bíblia está dizendo é o seguinte, que não importa o que aconteça, a graça de Deus sempre prevalecerá, irmão. E é isso que consola o nosso coração. Às vezes nos dá tristeza ao saber que somos como Nabote, somos justos e sofremos, mas também temos que lembrar que nos nossos momentos acabianos, nós recebemos de Deus graça. Recebemos de Deus misericórdia. A terra que Nabote tinha é um presente de Deus. Ele não podia vender. Era um mecanismo da lei de Moisés para amenizar a cobiça, para que as pessoas não ficassem loucas atrás de dinheiro. Porque a lei de Moisés era toda ética, né? Então o povo de Israel já estava sendo treinado a ter contentamento, né? A viver bem com o que tem, a confiar em Deus. Vocês não lembram do maná? Todo dia caía maná, mas o cara não podia levar para casa a mais do que ele ia consumir. Ele tinha que consumir na hora. Quem levava para guardar? Não, vamos levar mais um monte aqui, né? Leva tudo, mas amanhã não tem. Não, o cara não confiava em Deus, o maná estragava. Aquilo era uma ferramenta que Deus criou para que ele aprendesse na marra a confiar em Deus. E todo dia, pela manhã, estava lá o campo regado de maná. O cara levava para casa e comia. Então, são vários mecanismos que Deus criou para que o homem, a criatura, aprendesse a confiar. É uma reprodução, né, entre aspas, mas é uma reprodução do Éden. Todo dia o Éden estava lá. Tinha comida, tinha fruto, tinha água, tinha energia, tinha luz de Deus, estava presente. Agora o homem está rompido, mas Deus mandou o maná, Deus cuidou da terra, Deus deu a lei de Moisés. E Nabote estava feliz. Ele é um servo de Deus. E a obediência de Nabote incomoda Acabe. Desestabiliza ele. Incomoda Jezabel. Então, olha só como é simples. Eu não preciso sair por aí gritando, né, igual aqueles caras que tem nos Estados Unidos, né, vestido de mendigo com a placa, assim, o apocalipse é amanhã, né? Vai morrer todo mundo, o mundo vai acabar. Não precisa ir para a rádio, para a internet, gritar. Não precisa. A obediência, a fidelidade, a fé dos servos de Deus é luz, e a luz incomoda as trevas, irmão. Ao mesmo tempo que incomoda, ela abre caminho para que Deus vá manifestando a sua graça. Então, nós não precisamos abrir um monte de igreja, pregar para um monte de gente, falar um monte de coisa, nós só precisamos seguir. É só seguir um dia de cada vez, perseverar na fé, e por onde você anda, o Espírito Santo vai com você. Amém, meu irmão? E ele te ajuda, ele te orienta, e ele usa as coisas que você faz, que você fala, que você diz, para abençoar e para trazer juízo, que é uma coisa que às vezes os irmãos também não entendem. Onde o povo de Deus está, tem graça e tem juízo. Tem graça porque Deus está preparado de braços também. Tem juízo por quê? Porque aquele que não crê está condenado. E é isso que Deus faz. Não precisou, olha que coisa incrível, né? Não precisou ter uma invasão, uma batalha campal com um monte de morte. Bastou um cara ficar na sua posição. Não posso vender. É uma herança do Senhor, não posso vender. Pronto, destabilizou a Jezabel, mandou carta para todo mundo, moveu a cidade toda, uma confusão, cara. Mataram o cara, ele tomou posse. Ele é um instrumento de Deus. E essa é uma coisa difícil para a narrativa da religião sustentar, porque para nós, religiosos, crentes, evangélicos, contemporâneos,
Um instrumento de Deus é quem? É o que prega, né? É o que canta, é o que fala, é o que tem revelação, é o que profetiza, é o que faz isso, faz aquilo, aquilo outro. Mas, na verdade, irmãos, o instrumento de Deus é aquele que Deus quer que seja instrumento. Pode não ser ninguém. Pode ser uma pessoa comum. Pode não ser nada. Pode ser um anônimo, igual o maluco lá da parábola do samaritano. É um anônimo. Quem é? Ninguém. Quem é o cara? Ninguém sabe. Mas é o instrumento que Deus usa. Por quê? Porque na obra de Deus, só Deus será glorificado. Deus não divide a sua glória com ninguém. Posso citar aqui mais 2 casos parecidos com Nabote. Nabote é um instrumento de Deus. Simplesmente por ser Nabote, ele é usado por Deus para mexer com o reino. E é isso que eu quero dizer para você hoje. Você não precisa ser melhor, maior. Simplesmente por ser você, você é um instrumento de Deus. A obra de Deus não se faz só com microfone, nem com destaques. Quem faz a obra de Deus é Deus. O tempo todo. Com coisas que às vezes a gente nem imagina, com pessoas que não estão nem no nosso campo de visão. Davi foi um grande herói de guerra. Tá? Um grande herói bíblico de guerra. As mulheres cantavam, Davi matou 10 milhares. Ele era um grande vencedor. Mas eu pergunto a você, quantos soldados pularam na frente dele e morreram para que ele não morresse? No momento de emboscada, né? Um exército inteiro, Davi lutando. Ele luta muito, mas ele não é onipresente, ele é mágico, ele morre, ele sangra. Ele podia morrer. Agora, quantos homens deram a sua vida? Quantas mulheres ficaram viúvas? Quantas crianças ficaram órfãs porque seus pais morreram na batalha para que Davi fosse vencedor? Então a glória não é dele, não, irmão. A glória é de Deus. Se ele, em algum momento, pensou que tudo aconteceu por causa dele, foi nesse momento que o inimigo contaminou seu coração. E se em algum momento nós pensamos que tudo na nossa vida aconteceu por nossa causa, é nesse momento que o inimigo contaminou nosso coração. Porque Deus está cooperando conosco. Então tem muita coisa que acontece que a gente nem controla. E Deus está agindo em nosso favor. E é isso que a Bíblia está mostrando. Então, quando Deus usa Urias, Deus usa Urias como uma pedra no sapato de Davi. Para quê? Para expor. Davi ficou exposto. Seu plano, seu coração maligno, seu ódio, sua vontade de ter tudo, essa psicopatia dele, ficou psicopata, de repente ele queria tudo, queria matar, queria mulher, queria tudo. Ele ficou exposto para os soldados, para o povo, no palácio, a família. Ele ficou... E por que Deus fez isso com ele, irmãos? Deus o expôs para quê? Para manifestar a graça. Olha que coisa incrível. Até a nossa loucura se revela porque muitas vezes Deus permite isso ou provoca isso para manifestar para nós a sua graça. Foi necessário que você enlouquecesse, Leclerc, para que você voltasse à lucidez e eu te perdoasse, e eu te abençoasse. Você estava maluco. Nós não vimos aqui Salomão? Falamos sobre isso. Está lá o vídeo gravado. Salomão enlouqueceu. O que Deus fez? Arrancou tudo dele. Até não ter nada. Então, no final da vida, ele reconhece. De todas as coisas que se pode fazer, de tudo que você pode imaginar, entre todos os seus planos, só resta um que presta. Tema a Deus, viva a sua vida. Mas ele aprendeu isso depois de uma longa jornada de loucuras. Por que Pedro se tornou o grande Pedro? O líder da igreja cristã no primeiro século, pregador. Porque antes daquilo acontecer, ele foi exposto várias vezes. Foi colocado em situações de constrangimento. Negou Jesus. Foi tão traidor quanto Judas. Ou pior, se é que há comparação para essas coisas. De qualquer forma, foi necessário que ele passasse por aquilo dentro de um plano maior para que essa exposição, para que essa situação de fraqueza, para que essa situação de loucura, de arrogância, gerasse quebrantamento e ele fosse transformado. E foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu com Davi, tanto com Urias, como com Abigail, nas duas histórias. Servos e servas de Deus surgem diante de nós para nos lembrar o que é certo. Então, Deus usa essas pessoas, esses momentos, essas circunstâncias, para nos ajudar. Para nos ajudar. Deus está fazendo a sua obra. Qual o papel dos atores? Qual o nosso papel, irmão? Já que é a obra de Deus, nós somos coadjuvantes. O nosso papel é sermos cristãos o tempo todo.
E para ser cristão não precisa pregar. Tem gente que acha que para ser cristão tem que botar uma camisa, né? Jesus é o rei. Fica cantando no trabalho, bota música no carro. Não, para ser cristão você precisa ser cristão nos seus valores, nos seus princípios. Ético, compassivo. E é aí que o bicho pega mesmo, porque a gente não consegue. Botar a camisa a gente consegue, cantar a gente consegue, vai ser ético, compassivo, a gente não consegue. A luta está aí mesmo. De que lado nós estamos? Qual é o nosso papel? Qual é o nosso papel? Então, o nosso papel, irmãos, é sermos cristãos. Essa é a narrativa que a religião não conta, não faz. A narrativa da religião é que você tem que prevalecer, tem que ser o maior, tem que ser cabeça, tem que ser topo, tem que governar, tem que reinar, tem que isso, tem que aquilo, O que a Bíblia está dizendo é que você tem que ser serva, para que Deus seja exaltado. A morte de Nabote exalta o Criador, porque ele vem com vingança. Mas combina com o texto, né? A vingança é minha, diz o Senhor. Deus vem com sede de vingança. Vai lá, Elias. Fala com ele que eu vou passar o céu, não vai sobrar ninguém. Ele não quis que o corpo de Nabote caísse na calçada, ele não deixou que os cães lambessem o seu sangue, eu vou fazer igualzinho com ele. Vai lamber o sangue dele também, de Jezabel também, que Jezabel eu estou por aqui com ela. Eu fico imaginando Elias olhando uma visão, né? Aparece Deus, já estou por aqui. Jezabel. Vou pegar essa mulher, você vai ver. Chotão, que eu não aguento mais. Matou os meus profetas, ele. Claro que não. Isso é a minha mente humana, podre, né, corrompida pelo mal, que me leva. Na verdade, Deus nem esquenta, porque Deus está muito acima, não tem nenhuma disputa. Isso é uma ideia pagã da divindade. Não tem disputa nenhuma. Deus não está disputando com ninguém, com nada. Está só fazendo o seu plano. O papel de Nabote é obedecer e resistir. Obedecer e resistir, e ele foi motivado a obedecer e resistir por lealdade a Deus. Ele não foi desleal ao rei, ele não foi desrespeitoso, ele só foi servo de Deus. E essa luz que brilhou nele incomodou, mexeu com a estrutura. Isso é muito interessante, né? Porque o que as igrejas muitas vezes ensinam? Que para mexer com a estrutura social, nós precisamos de um presidente evangélico, precisamos de senadores, precisamos de juiz. Não precisamos de nada, irmão. Até porque nós não somos nada. Deus não precisa de nada para mexer com nada. Se ele quiser mexer, eu já falei aqui várias vezes com vocês, né? Nabucodonosor, por exemplo, o rei da Babilônia, o maior império do mundo global, ele mandava em tudo, ele se considerava um deus, tinha uma estátua em sua homenagem. Um dia Deus colocou um sonho na cabeça dele, um sonho, não aconteceu nada, teve um sonho, acabou o homem, ficou desestabilizado, completamente desestabilizado. Faraó, também, Faraó até entendo, né, irmão? Vacas comendo vacas, espigas, é um negócio aterrorizante. Mas ele ficou desestabilizado. Deus não precisa se mover muito, nem fazer barulho. Uma coisa, mexe uma peça no tabuleiro que destabiliza tudo. Nós criamos uma ideia falsa do Criador, e quando as igrejas ensinam isso, quando nós repetimos isso, nós estamos diminuindo o nosso Deus. Como se ele precisasse da nossa ajuda para fazer alguma coisa. Mas Deus não precisa fazer muita coisa, não. Um sonho, um negocinho, deixa o cara desestabilizado. A parábola que Jesus conta sobre um homem e o seu celeiro. Farei mais celeiros. Guardarei mais comida. Comprarei mais tratores. Ninguém vai me segurar. Vou virar o maior dono do agronegócio da América do Sul. Vou para a Europa. Vou para o G20. E aí a resposta de Deus é muito simples. Não, rapaz, essa noite pedirão a sua alma. E tudo que você preparou vai ficar para quem? Vai ficar para ninguém. O que mostra a efemeridade, a fragilidade. Adoro essa palavra, efemeridade. Efêmero, passageiro, frágil. O homem é frágil em todas as suas existências. A arrogância dele está aqui. Mas ele não é nada. Diante de Deus, ele não é nada. Ele é um sopro. É só um sopro, como a própria Bíblia vai dizer. Entretanto, para a nossa felicidade, apesar de sermos sopro, Deus nos amou, irmãos. Aleluia. Ele enviou seu Filho para morrer por nós. Graças a Deus. E nos resgatou. Graças. Bendito seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Somos sopro. Mesmo assim, Ele quis nos abençoar.
Então, Nabote foi aprovado por Deus. E isso levou à morte. Isso é muito legal, gente. Aí, isso vai na contramão da narrativa, né? Não teve justiça, não teve intervenção sobrenatural, não teve proteção, não teve nada. Morreu mesmo. Morreu. Era para morrer. E assim Deus começa a sua jornada. E eu quero terminar aqui dizendo o seguinte, que nós que falamos tanto de cruz, cantamos aqui 1 milhão de vezes, enquanto Davi estava aqui, né? Eu olho para a cruz eu vou, seu poder, cruz, eu vou para a cruz, o pessoal cantando aqui, eu vou para a cruz, eu olho para a cruz. Mas quando Deus nos oferece uma pequena cruz, que não é a mesma cruz. Quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. Quando Deus oferece uma pequena, ninguém quer segurar a cruz, a danada da cruz, porque essa cruz vai me dar uma dor de cabeça danada. Porque para nós a guerra é honra, mas a cruz é vergonha. Nabote morreu como um criminoso, como alguém que era blasfemo, idólatra. Cara, ele foi fiel a Deus e morreu com a sua honra manchada. O nosso Senhor e Salvador também morreu como criminoso. No madeiro, do lado de fora, como um bandido, como alguém que não valia nada, destruído, sem honra, sem fama. Todo mundo falava mal dele. Mas mesmo assim, ele carregou a sua cruz. Então, o que a Bíblia está nos ensinando é que para nós não há fama. Para os que nasceram de novo, não há glória nessa vida. A nossa glória é glorificar ao Senhor. Aleluia. A nossa glória é o que nos aguarda no porvir. Nessa vida, glória, fama, poder, dinheiro, honra, é uma narrativa fake, é uma narrativa falsa, não vem do Senhor. O que Deus reserva para nós nessa vida é outra coisa, é honrá-lo, é glorificá-lo. E foi na cruz onde Cristo glorificou a Deus poderosamente. Por isso Deus o exaltou soberanamente. E lhe deu um nome que está acima de todo nome. Porque ele sofreu, foi humilhado, sacrificado, destruído, como um bicho, como um bandido, morto no madeiro entre criminosos. Ele foi visto assim pela humanidade. A sua fama pública foi essa, mas a palavra de Deus vai dizer o quê para nós? Que por trás dessa cena horrível, Deus foi poderosamente glorificado. E por causa desta morte, nós estamos aqui hoje. Amém, irmãos? Mesma coisa na Nabote. Ele não é Jesus, ele não é Messias, mas ele cumpriu o seu papel, como Urias, como Abigail, como nós. Em algum momento, Deus nos convoca para uma missão secreta sem contar para a gente a missão. Por isso que ela é totalmente secreta. A gente não sabe, mas os servos de Deus vão brilhando, brilhando, e Deus, então, é glorificado. Agora, o que é mais incrível para mim nessa história, incrível do Antigo Testamento, é que Acabe também merece uma oportunidade. Por isso que somos todos Acabe, né? Porque ele foi maligno, foi ruim, assassino, miserável, bandido. E quando Elias ameaça, bonito, né, irmão? Ele faz uma ameaça bacana. Ele faz com vontade. A Bíblia diz que Acabe rasgou, você leu comigo aí, rasgou as suas vestes, se cobriu de cinza, botou um pano na cabeça, ficou envergonhado, andava o dia inteiro. Ele realmente sentiu o golpe. Porque quando o Espírito Santo fala com o homem, não tem como o homem não sentir, porque o Espírito Santo é que convence o homem da justiça, do pecado e do juízo. Acabe sentiu o golpe, ficou envergonhado e passou a andar humilhado. Por quê? Porque mesmo ele, um cara tão maligno, tão cruel, tão egoísta, ele sabe que o Deus eterno é um Deus de misericórdia. Incrível isso. Né? Por isso que somos todos Acabe, irmão. Sempre haverá esperança para nós. Sempre haverá esperança. Porque o nosso Deus é um Deus de esperança. Ele se humilha. Se o Deus de Israel, se o Deus da Bíblia fosse pagão, seria impiedoso. Né? Piedoso, não tem jeito. Tá? Mas ele se humilha e Deus chama Elias. Aí que está sacado do texto, requinte de crueldade do Espírito Santo. Se é que eu posso dizer uma coisa dessa sem morrer fulminado. Né? Porque nesse mover todo que Deus está fazendo, é Deus que está agindo,
todos são ensinados. Elias também. Eu fico imaginando Elias, aqui as minhas conjecturas que não estão na Bíblia, né, vibrando com as maldições. Diz para ele, Elias, que eu vou arrancar tudo. Beleza? Vai arrancar tudo. Diz que eu vou matar todo mundo. Vou matar todo mundo. Eu fico imaginando, cara, porque os crentes, eu já falei isso aqui outras vezes, os crentes se alegram mais com a destruição do ímpio do que com a própria salvação. Você porque você está salvo. Ah, que bom. E o Hector e a Claire vão para o inferno. Aleluia! O cara curte mais o juízo dos outros do que a sua própria alegria, né? Isso é do ser humano, é isso mesmo, mata ele! Né? Os discípulos falando, mestre, isso quer que a gente ore para que Deus mande o fogo do céu e queime esses samaritãos. Quer que todo mundo morra. Né? Todo mundo... Os crentes têm uma alegria, isso mesmo, irmão vai morrer. Quando Deus disse a Jonas que ia poupar Nínive, ele ficou muito indignado, cara. Ele ficou muito revoltado. Ele disse que Deus estava errado. Quando ele falou assim, o senhor está errado, o estádio todo. Ele foi embora. Ele fugiu. Ele largou Deus. Ele só não sabia que tudo isso estava dentro desse plano que Deus está estabilizando. Até no navio onde ele correu, Deus se manifestou e todos se converteram. Lembram dessa cena? Jonas no navio, veio a tempestade, todos os marinheiros experimentados, segurando o barco, começaram a fazer orações e adoração aos seus próprios deuses, e de repente perceberam, aquele cara ali não está orando para ninguém. Por quê ele não clama por ajuda? Aí nego foi nele na época. O culpado sou eu mesmo, desgraçado. E agora? Joga no mar, jogaram no mar, a tempestade parou. A Bíblia diz que todos eles, de diferentes nações, de diferentes crenças, eles se curvaram e adoraram o Deus de Jonas. Olha que loucura, cara. Foi o evangelismo, como é que fala? Transcultural. Foi o evangelismo transcultural mais rápido, mais eficaz de toda a história da humanidade. Converteu todo mundo. Imagina cada um desses marinheiros saindo no seu porto e compartilhando essa história. Olha, o Deus de Elias o Deus de Jonas é brabo, cara. É brabo. Bom, essa história a gente nunca vai saber. Está só na nossa conjectura. O mesmo acontece com Elias. Porque Elias dá a notícia, a Bíblia não diz o que ele pensa, não diz o que ele fala, não tem nenhum comentário de Elias na história. Mas tem uma fala de Deus em cima dele. Você viu como o meu servo se humilhou diante de mim? Por que Deus falou isso para Elias, irmão? Obviamente, a Bíblia não diz com clareza, mas está implícito no texto por tudo que nós conhecemos, inclusive pela indignação de Elias, quando Jezabel o ameaça, de que Deus está lhe dando uma cutucada em Elias. É como se Deus dissesse, olha só, você é profeta, mas você não é Deus. Só quem pode exercer juízo sou eu. Cara. Deu para entender? Acabe, meu servo. Olha, chamou Acabe de meu servo. Como é que pode, irmão? Ora, o que a Bíblia está dizendo, irmãos? Todos, crendo ou não crendo, todos são servos de Deus. Todos estão diante de Deus. Todos existem para cumprir os propósitos de Deus. Ele diz, Acabe, meu servo, se humilhou diante de mim. Que coisa, Elias. Por essa você não esperava, né? Olha só, se humilhou, cara. E a Bíblia diz que ele se humilhou mesmo. E Deus, então, deu a ele um pouco de misericórdia e estendeu o seu tempo. Imagine se Acabe se humilhasse mais vezes. Já pensou? Se Acabe seguisse nessa toada, mandasse Jezabel embora, quebrasse os ídolos, Deus estenderia mais misericórdia ainda, mais graça. Foi uma amostra que Deus nos dá de que Ele ama todos, cuida de todos, preserva todos. E mesmo assim, nem sempre as coisas acontecem como nós gostaríamos. Entretanto, o Deus de Elias é o Deus de Nabote, é o Deus de Acabe, não é de Jezabel, que ela não ama o Senhor, mas esse mesmo Deus Todo-Poderoso é o nosso Deus e está entre nós. Amém? Aleluia. E cuida de nós poderosamente. O que a Bíblia vai nos ensinar
é que estamos prontos na nossa mente para as grandes batalhas, mas temos dificuldade com a ideia da cruz, né, da morte, da dor, do sofrimento. Então é isso que o texto quer nos ensinar. Aconteça o que acontecer, como diz o Salmo 46, Deus é nosso refúgio e fortaleza. Socorro presente na hora das tribulações. Não quer dizer que seremos livres delas. Deus de Jacó é o nosso refúgio. O Senhor dos Exércitos está conosco. Amém?